Bom, meus amores, vamos para a nossa atividade de história de hoje. Abrindo o livro de vocês aqui na página 34. Nem todas as religiões dos povos antigos eram politeístas. Algumas delas cultuavam a um único Deus. Estas são chamadas religiões monoteístas. Uma das primeiras religiões monoteístas foi o judaísmo. Muitos especialistas no assunto dizem que essa religião começou a se formar por volta do ano de 1700 a.C. Entre os hebreus, povo que vivia no reino de Israel, nas regiões onde hoje encontram-se os países Israel e Palestina. Os hebreus seguiam um Deus chamado Javé e tinham de respeitar uma série de regras, como cultuar somente a Javé e não comer carne de porco. Essas regras foram escritas em livros sagrados como a Torá. Depois ficaram conhecidos como parte do Antigo Testamento da Bíblia cristã. O judaísmo ainda é praticado e possui muitos seguidores. A maioria deles está em Israel e nos Estados Unidos, mas eles também estão espalhados em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil. Aí aqui a gente tem, uma imagem que representa o Muro das Lamentações e a cúpula dourada da rocha. Ao fundo, a Mesquita de Jerusalém, Israel. Essa foto foi tirada em 2017. O Muro das Lamentações é uma parte do antigo templo dos judeus, destruída no século I depois de Cristo. No século VII depois de Cristo foi construída a Mesquita, que existe até hoje. A cidade de Jerusalém é considerada sagrada para o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Escreva no caderno um pequeno texto sobre a principal diferença entre as religiões politeístas e as monoteístas. Bem aqui em cima falou, E você pode pesquisar sobre religiões politeístas e monoteístas, tá certo? Discuta com seus professores e colegas qual é a importância da prática de diversas religiões na mesma cidade. As duas religiões com maior número de adeptos na atualidade surgiram do judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Atualmente, há mais de 2 bilhões de cristãos e há mais de 1 milhão de muçulmanos espalhados por todo o continente. As duas religiões cultuam a mesma divindade, conhecida como Deus pelos cristãos e como Alá pelos muçulmanos, e estimulam as boas ações e o cuidado com o próximo. Além disso, ambas possuem livros sagrados que servem de base para a prática religiosa. O cristianismo está baseado nos ensinamentos da Bíblia, o islamismo no Alcorão. Para os cristãos, a figura principal é Jesus Cristo, considerado o Filho de Deus, nascido no século I na Palestina. Já os islâmicos seguem os ensinamentos revelados pelo anjo Gabriel ao profeta Maomé, que nasceu no século VI na Península Arábica. Veja algumas características dessas religiões no quadro abaixo. O cristianismo, ele surgiu no século I depois de Cristo na Palestina, espalhou-se pela Europa, pela África e por outras regiões do mundo. Os cristãos acreditam na continuação da vida após a morte e na salvação. O islamismo surgiu no século VI depois de Cristo na região da Península Arábica, espalhou-se pelo norte da África e pela Europa. Os seguidores do islamismo também são conhecidos por muçulmanos. Cite algumas semelhanças e diferenças entre o cristianismo e o islamismo. Essa aqui está bem fácil, meus amores? Porque eu acabei de ler, está nos quadrinhos acima. Você vai escrever só algumas, tá certo? Não é obrigado a escrever todas. As religiões influenciam muitos hábitos, tradições e modos de viver das pessoas. Alimentação, roupas, festas populares, organização familiar, entre outros aspectos.
Porém, há pessoas que não aceitam a diversidade religiosa e cometem atos de violência contra seguidores de outras religiões. O nome dessa prática é intolerância religiosa e é uma grave ameaça à liberdade. Então, a gente não aceitar a religião do outro, meus amores, isso é chamado de intolerância religiosa. E nós sabemos que isso não é certo, né? Nós devemos respeitar o nosso próximo, independentemente de escolha de religião. Leia a reportagem a seguir sobre a intolerância religiosa no Brasil. A cada 3 dias, o governo recebe uma denúncia de intolerância religiosa. A cada 3 dias, em média, uma denúncia de intolerância religiosa chega à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Entre 2011 e 2014, 504 queixas desse tipo foram relatadas à parte pelo Disque 100, canal de denúncia para violações dos direitos humanos que são repassadas à polícia e ao Ministério Público. Essa reportagem ela foi publicada na Folha de São Paulo. Foi publicada no dia 27 de 2015, tá certo, meus amores? Converse com os colegas sobre a religião de cada um de vocês. Lembre-se que precisamos ser tolerantes e que todas as religiões devem ser respeitadas. Assim também aprendo. Aqui a gente tem uma tirinha que vocês irão fazer a leitura com o livro de vocês, porque quando eu amplio aqui, fica ruim para a gente ler. E depois responder essas 3 questões. O que significa essa expressão intolerância religiosa? Na sua opinião, a tirinha mostra uma situação de tolerância ou de intolerância? Justifique. Em grupo, converse sobre o que se pode fazer para não ter atitudes de intolerância religiosa. Afinal, elaborem junto um cartaz com as principais ideias levantadas. Meus amores, essa questão 1, 2 e 3 vocês irão responder no caderno. A questão número 3, não precisa fazer gravuras, vocês escrevem só o que é que vocês acham que pode ser feito para não haver essa intolerância religiosa, tá certo? Então, essa é a nossa atividade de hoje, meus amores.